gente fica pegando. Certo, irmãos? Vamos então ao nosso texto. Como de costume, vamos fazer a leitura do nosso texto. E aí eu peço para que os irmãos fiquem de pé para a gente fazer essa leitura. Vai ser um ficar de pé rapidinho, são 3 versículos. Esses textos de hoje a gente não vai ler agora não, vamos deixar eles para o final. No final a gente vai passear pelo livro de Jó inteiro, basicamente. Pega mais o começo e o final. Mas vamos ver esses 3 versículos curtinhos, mas que tem muito a dizer hoje. Eclesiastes 2, versículo 24 a 26. Vamos a leitura aqui na minha versão. Versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é verdade, verdadeiramente. Amém. Vamos orar por essa palavra. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que podemos ler hoje. Muito obrigado pelo Eclesiastes, que nos tocado tanto, Senhor, e tem falado tanto nos nossos corações. Eu pedido para que hoje traga os nossos corações e possamos receber a tua palavra com o poder do teu Santo Espírito, para que realmente possamos entender. Porque as coisas tuas, meu Deus, as coisas do alto, a gente só entende graças a ti. Por favor, nos conceda um pouco dessa graça, de aprender um pouco mais a tua palavra. Fale através de mim, apesar de mim, e que realmente possamos compreender um pouco de ti. Deus, glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para sentar. Então, irmãos, estamos aí no nosso quarto capítulo dessa busca pela alegria. Deixa eu retomar aqui. Vou citar as outras três buscas que tivemos para a gente se situar aqui. A gente não teve a introdução, teve a primeira busca, que foi a busca do prazer. A primeira busca foi a busca pelo conhecimento, a segunda busca foi a busca pelo prazer, a terceira pela sabedoria e... Não, tá certo. A primeira foi pelo prazer, certo? Porque o conhecimento a gente colocou junto na introdução lá. Tecnicamente seria o quinto, viu, irmãos? Eu devia ter pensado bem. E a primeira busca, na verdade, ela então lá no conhecimento, a segunda busca é no prazer, a terceira busca é na sabedoria. A quarta busca é um compilado dessas 3 primeiras que a gente viu, que é no trabalho. Mas aí por fim, a gente vai finalmente ver onde ele encontrou a alegria. Não foi no conhecimento, não foi na sabedoria, não foi no prazer, não foi no trabalho. Foi Deus. O Deus legitima, redime e justifica todas essas 4 coisas que a gente acabou de dizer. Isso é muito importante de se entender. Muito bonito e realmente aqui é o ponto de virada aqui do pregador. É o ponto de dar esperança do pregador. Então vamos lá, pode passar, cara. Esse que eu queria dizer hoje para vocês, hoje, irmãos, que a nossa vaidade ela é redimida quando nossos olhos veem que a alegria de que precisamos vem de Deus. Não vem de mais nada, só vem de Deus. E aí sim a nossa vaidade é redimida. Quando eu digo redimir a vaidade, eu digo o seguinte, que a vaidade é aquilo que está no centro do coração do homem. A vaidade é o homem querer buscar a eternidade de Deus, mas não conseguir, porque ele está desconciliado. Você lembra disso, irmãos? O ser humano está desconciliado de Deus por conta do pecado. Então, a vontade de eternidade dele não se
torna em buscar a Deus, mas se torna em buscar a si mesmo. Isso é vaidade. E o pregador não está contente com isso, porque a si mesmo não é suficiente. Ele precisa de algo maior do que ele mesmo. Então ele está nessa busca, certo? Então, irmãos, vamos lá, pode passar mais um carro. Isso aí é a segunda parte que a gente se situa, né? Então a gente está na primeira grande parte do livro. O pregador está investigando sobre o livro. A gente está na sua subcategoria aí, que é a vaidade de se esforçar pelos resultados do trabalho, né, do labor. E aqui em específico, a gente vai ver que tudo é temporário. E isso aí vai ser uma alternativa para o pessimismo, que é a fé em Deus. A parte do tudo é temporária continua no capítulo 3, não é especificamente agora, continua no capítulo 3, mas o maior foco aqui é uma alternativa para o pessimismo. Por quê? Porque até agora o pregador só reclamou. Por mais que ele fale, não, o prazer teve um lado bom, o conhecimento teve um lado bom, a sabedoria é boa, porque a luz, no fim das contas, ele fica aborrecido. Ele aborrece a vida, ele aborrece o trabalho, ele exclama a sua indignação. Mas agora, irmãos, finalmente a gente vai ter um pouco de esperança. Pode passar, meu irmão. A gente vai ver, irmãos, aqui a nossa pregação vai estar dividida em duas partes. E essa primeira parte a gente vai trabalhar aqui no texto de Eclesiastes. Então seria a parte teórica. A gente vai ver como o pregador ele encontrou a sua esperança. Então a gente vai ver que a vida debaixo do sol só é redimida por aquele que sobre tudo reina acima do céu. Esse contraste aí, a vida debaixo do sol é redimida quando a gente olha, ela é redimida por aquele que está acima do sol, aquele que reina acima do acima, né? Eu fui redundante nesse sentido. Eu falei abaixo do sol e acima do céu, no sentido que ele realmente vai além dessa lógica, é muito maior. Como eu disse na pregação em Colossenses, que Deus é soberano duplamente sobre nós, sabe? Então é realmente Ele exercendo assim: eu sou o Criador, eu sou o Redentor. São duas coisas, é uma eternidade dupla, é uma salvação dupla, é muito poderoso, é mais que um, sabe? É uma eternidade dupla que a gente tem que segurar. Isso é fenomenal, essa forma como realmente Deus se manifesta e impõe a sua soberania sobre nós de forma graciosa, certo? E aí na segunda parte a gente vai falar do nosso queridíssimo Jó, e eu vou fazer uma análise bem interessante por aí, para fechar. Ok? Vamos lá, irmãos. Essa primeira parte tem quatro aspectos que eu quero falar com os irmãos. Primeiro deles, eu quero algo que eu trouxe um comentário que eu posso ler que eu vou ler uma parte dele na hora, é uma parte muito interessante. E aí esse comentário ele mostra três aspectos que demonstram a mudança repentina no olhar do pregador, certo? Por que é importante a gente notar esse detalhe? Porque são três aspectos que mostram como a gente, nos nossos momentos de desespero, como a gente pode também mudar o nosso olhar. Da mesma forma como Jeremias nas Lamentações, ele muda completamente a sua postura diante das coisas do mundo, quando ele passa a se lembrar do que pode trazer esperança, lá em Lamentações 3:23, ele deixa de reclamar da vida e passa a louvar aquilo que ele tem. O pregador, ele deixa de ficar pessimista, deixa de ficar desesperado, porque ele olha para a esperança que ele tem, de três formas. Então, irmãos, vamos lá. Primeira forma, Deus entra na equação. Até então Deus não tinha sido realmente citado e colocado aqui em questão. Deus, ele não tinha sido prioridade. Finalmente a gente enxerga o pregador olhando para Deus. Então esse aí é o primeiro sinal, ok? A gente vê Deus só no versículo 13, que é a respeito de como Deus impôs o trabalho sobre os filhos dos homens. Então ainda é uma visão pessimista, é uma visão de Deus só juízo. Não que Deus não seja juízo, não que o pregador tenha visto mentiras, mas a realidade não se resume só àquilo. Existe esperança, certo? A gente não resolve os nossos problemas e fingindo que eles não existem, ou ignorando. Mas a gente olha para as coisas maiores que esses problemas, certo? Então vamos lá.
Esse detalhe de orar para Deus, ele é interessante, irmãos, porque, como eu tenho dito, o ser humano aqui de Eclesiastes é como se fosse 3 níveis. O primeiro nível é o nível da ignorância, que não tem conhecimento, não tem prazer, não tem sabedoria. O segundo nível é o nível do esforço humano, que ele consegue o próprio conhecimento, ele vai atrás dos próprios prazeres e busca sabedoria. Só que o segundo nível é o limite que o ser humano consegue chegar pelas suas próprias capacidades. E o segundo nível não é suficiente para salvar ele de sua vaidade. O terceiro nível é o ponto-chave, que é o ponto onde Deus, o Espírito Santo, entra e vira a chave nossa, como a gente vê lá em Romanos, se não me engano. Que a gente vê que o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. A gente vê no Novo Testamento como que é o Espírito Santo realmente que converte os nossos corações, que muda a forma como a gente enxerga as coisas. Então é interessante notar. O pregador só começa a enxergar as coisas do jeito certo no momento em que Deus entra na equação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos. Os propósitos, eles não são vistos mais como fruto do esforço humano, mas como dons de Deus. Essa que a gente vê agora, no final do versículo 24 diz isso. Isso é importante. Isso é importante, porque, de novo, é um reflexo de como a gente começa a depositar em Deus a responsabilidade pela nossa alegria. Então, Deus entra em jogo, as coisas boas, os bons propósitos da vida são dons de Deus. Em terceiro lugar, a gente tem um olhar para além do sol. Um olhar para além do sol, que é o ponto da alegria. O ponto da alegria. Porque aqui a gente vê o pregador que então ele considera Deus, considera que essas coisas são dons de Deus e considera que essa vontade que ele tem para algo além que existe, essa vontade está em Deus. Então Deus se coloca também como essa figura responsável por trazer a eternidade para o ser humano. Entende? São 3 coisas juntas. É Deus que dá os seus dons, que são esses objetivos, que são coisas boas, mas não só isso, ele também chega como sendo essa eternidade necessária. Isso é o que a gente enxerga aqui nesse texto. Mas então vamos fazer uma análise desses versículos e vamos ver esses 3 aspectos na prática. Então, irmãos, primeira parte do versículo 24, ela muda o pessimismo da vida, porque é a conclusão humana no nível 3, vamos dizer assim. A conclusão humana no nível 2 é da angústia, do desespero, da incapacidade, da insuficiência. Agora, a conclusão humana daquele que foi convertido pelo Espírito Santo, que tem o seu coração regenerado, consegue olhar para Deus, dando os seus dons e oferecendo a sua eternidade. A gente vê então que a vida agora vale a pena ser vivida. É o outro lado da moeda. A vida não é só sofrimento, como a gente viu os grandes filósofos falando. A gente for resumindo a vida, a gente não resume em sofrimento, a gente resume em alegria. É isso que a gente tem. É isso que a gente tem. Essa é a nova tese do pregador. O pregador diz isso: nada é melhor para o homem que comer, beber e fazer com sua alma goze bem do seu trabalho. Ele repete isso 4 vezes no livro de Eclesiastes. Ele fala lá no capítulo 3, versículo 12, no versículo 22, ele diz: não há coisa melhor para o homem. Aí depois, nada há melhor para o homem. Aí no capítulo 8, ele volta e diz: 8,15: exaltei a alegria, porquanto para o homem nada há melhor. Então, de novo, ele repete 4 vezes no livro: nada há melhor para o homem do que beber, comer, se alegrar com a mulher da sua vida. Ele vai dizendo essas coisas. E aí ele vai se referindo a essas coisas que são próprias da vida. E são essas coisas pequenas e que estão constantes, não é nada longe, não é nada muito distante, não é nossa, eu preciso conhecer mais e eu preciso passar a vida inteira conhecendo, não é nossa, eu preciso ter tudo na vida, eu preciso ter todos os prazeres, nossa, não é
preciso ser um homem mais sábio. Não, é comer, beber e alegrar-se. São as coisas que estão acessíveis a você todos os dias. São as coisas pequenas. Nisso a vida já é suficiente. Nisso a vida já é suficiente. E aqui é interessante. A gente não está preparado, a gente não está acostumado, a gente não consegue se alegrar com as coisas que são pequenas. A gente, como ser humano, as coisas que são da vida comum, da vida cotidiana, por elas serem comuns, elas deixam de ser especial. Mas isso só mostra a nossa ingratidão. E agora eu vou citar C.S. Lewis aqui, ele diz que nós, como seres humanos, a gente se contenta com muito pouco. E no começo do ensaio chamado Peso da Glória, ele faz a seguinte pergunta, né? Ele fala assim: se a gente perguntar para 10 homens, 20 homens, qual a melhor coisa que se tem, acho que a melhor emoção que se tem, eles dizem assim, a abnegação. Mas se você perguntar para qualquer bom cristão, ele vai dizer que é o amor. A visão cotidiana que a gente tem, o que acontece? A abnegação consiste em simplesmente eu abdicar. É puramente abdicar. Porque o mundo tem essa visão de que o que é louvável é simplesmente a gente ir deixando. De modo que a gente se contenta com muito pouco, porque a gente começa a pensar da forma seguinte: nossa, eu tenho que buscar a Deus por obrigação. Eu não posso estar gostando de buscar a Deus, eu não posso estar tendo prazer em buscar a Deus. Eu não posso buscar a Deus para satisfazer as minhas vontades. É assim que a gente pensa, a nossa religiosidade. A gente pensa assim: não, eu tenho que buscar a Deus porque eu sou miserável, pecador, e eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Então eu tenho que servir, eu tenho que estar na igreja porque eu tenho que sofrer aqui nessa terra, eu tenho que ralar, eu tenho que me esforçar porque eu já pequei demais, eu não estou valendo mais nada. A gente olha, a gente se entrega só como servo. Me entendam bem, não é errado, é bíblico a gente se entregar a Deus como servo. Mas Cristo Jesus nos chama de amigos, Cristo Jesus nos chama de filho. E os salmos inteiros, como a gente vai ver o próprio C.S. Lewis falando, todos os salmos eles se manifestam como o auge da nossa adoração a Deus é nessa alegria que a gente tem. A gente vê Paulo mandando a gente se alegrar. A gente vê os salmos falando de delícias perpetuamente diante de Deus. A gente vê os salmistas realmente se regozijando de estar diante de Deus. Mas muitas vezes a gente cai nesse erro de Lutero antes da virada de chave. Lutero que até desmaiava de tanta fome que ele tinha por conta dos jejuns que ele fazia. Queria se entregar nessa penitência, queria conquistar de alguma forma. Então o pastor John Piper, pastor americano, ele pegando isso de Lewis, ele vai mostrar que a gente tem se contentado com muito pouco, quando o que Deus tem pra gente, o que Ele quer que a gente desfrute, é muito, muito, muito maior. John Piper, ele diz que a gente só consegue adorar devidamente a Deus quando a gente está plenamente satisfeito dele. É uma via de mão dupla. A gente glorifica a Deus conforme a gente se alegra nele. A gente vê isso nos mandamentos que a gente vê no Novo Testamento, que sempre tem a ver sobre fazer aquilo que é bom com alegria. Então a gente ama com alegria, a gente dá com alegria, a gente se esforça com alegria, a gente ora com alegria. Mas por que é tão difícil fazer isso? Porque para eu ter acesso a essa alegria, que é o auge, é o ápice, é tudo de bom, para o ser humano ter acesso a essa alegria, ele precisa abdicar de tudo aquilo que ele tem. Assim como o jovem rico. Tadinho do jovem rico. O jovem rico,
Ele queria adorar a Deus, ele queria conquistar a salvação seguindo todos os mandamentos. Mas aí Jesus Cristo diz: vende todas as suas coisas. Ele não consegue. Não é que a gente tem que vender todas as nossas coisas, mas é porque ele não conseguiu abrir mão da vida dele. A gente se contenta com muito pouco porque a gente não quer abrir mão das nossas vidas. A gente quer ser Senhor sobre nós mesmos. Então a gente se contenta com pouco, porque se a gente começar a querer se contentar com muito, sendo Senhor das nossas próprias vidas, a gente não vai ser contente, porque a gente não vai conseguir muito. Então a gente fica na mentira de que esse pouco, esse pouquinho desse prazer, essa mentira, esse pouquinho desse prazer, desse desleixo com Deus, esse pouquinho desse prazer que eu tenho no meu pecado, eu me contento com ele. Mas o pregador começou a ir além, percebeu que esse prazer não é suficiente. Certo, irmãos? Então, essa aqui é a primeira parte que a gente vê, só a primeira parte do versículo 24. Agora a coisa está ficando ainda melhor. A gente falou um pouco da alegria, mas vamos explorar um pouco mais esse texto. Agora a parte B do versículo 24 e o versículo 25, que diz, né? No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ou seja, a vida não foi só feita para ser usufruída, mas essa vida é a mão de Deus. Olhar para a vida debaixo do sol pelas nossas próprias capacidades é desesperador, pois nosso coração por si só não é capaz de ver Deus. Podemos até conseguir comer, mas é impossível a alegria. Esse é um detalhe que eu já falei alguma vez que eu dirigi um culto. Eu falei desse versículo 25, que ele tem um detalhe muito interessante. Muito interessante. Uma coisa é comer, outra coisa é alegrar-se. Porque o comer, ele tem a ver com uma coisa que realmente as nossas capacidades alcançam. Eu consigo me esforçar para ter aquilo que é o básico de uma vida próspera. Aqui o comentário diz que comer tem a ver com viver uma vida próspera. Então é o satisfazer as necessidades. E eu realmente consigo, pelas minhas forças, satisfazer as minhas necessidades. Certo? Mas o texto diz que isso é dom de Deus. O texto diz que separado de Deus, ninguém pode fazer isso. Então a gente vê aqui o pregador falando de um conceito que a gente chama de graça comum. Que é o que? É Deus agindo com graça para todos. Até aqueles que não são os seus, até aqueles que não são salvos. Essa aqui é a visão daquele que se entregou completamente. Ele entende que até essas coisas que foram conquistadas por sua própria força, na verdade foram dons de Deus. Isso é a verdadeira gratidão. É quando a gente entende que, beleza, eu trabalhei, consegui comprar o meu carro, beleza, mas essa força que eu tive para trabalhar, essa oportunidade, esse emprego que eu consegui, essa vida inteira que eu tive, nessa família que eu nasci, com minhas oportunidades, com os amigos que eu tive, sabe, a gente começa a olhar para todas as coisas que nos moldam quem somos hoje. A gente vê quem faz isso, quem coordena todas essas coisas, é Deus, o Senhor agiu completamente soberano. Mas, irmãos, aqui tem a segunda coisa que é sensacional. Separado de Deus, ninguém pode se alegrar. E essa alegria aqui não é uma mera felicidade que os prazeres conquistam. Essa alegria é a esperança. E essa esperança diferente do comer, não, ninguém consegue sem Deus. Porque aqui a gente não está falando mais da graça comum, mas aqui a gente fala de uma graça que é a graça específica, é a graça que salva. Esse aqui é a viradinha de chave para o nível 3. Isso aqui é o Espírito Santo convencendo. Isso daqui é a parte de Deus regenerando o coração. É como eu falei, o ser humano que está morto, afundado lá no fundo, é Deus trazendo de volta. É o sopro do Espírito Santo dando carne e coração para aqueles ossos vazios, diz Ezequiel.
o conhecimento, o prazer e a sabedoria, e assim como o trabalho, eles conquistam o comer, mas não conquistam a alegria. Eles falham miseravelmente em conseguir a alegria. Isso aqui é muito especial para o pregador entender. E por fim, irmãos, finalizando aqui nessa lógica, a gente vê aqui o pregador explicando a lógica de Deus. E é por isso que a gente, terminando aqui, a gente vai para Jó. Porque essa lógica é para humilhar a gente. O que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que a alegria é dom de Deus. A gente vê em Efésios capítulo 2 que a fé que salva é dom de Deus. A gente vê em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vou até abrir aqui. Vocês lembram? Hebreus 11, 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Se a fé é dom de Deus e a gente só se achega até Deus com essa fé, a gente só chega a Deus se Ele der essa fé para a gente. E o versículo 26 a gente vê que Deus dá a quem Ele agrada. Essa é a lógica. Deus dá a quem Ele agrada. O versículo 26 diz: Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Mas aqui, lendo aqui no comentário, sabedoria, conhecimento e prazer já são diferentes daquele sabedoria, conhecimento e prazer antigos. São diferentes. Por quê? Olha só, essa sabedoria não é qualquer sabedoria, não é qualquer sabedoria mundana. O termo já diz, é a sabedoria de Deus. O conhecimento não é qualquer conhecimento, mas é realmente a experiência de como a vida funciona. E o prazer não é qualquer prazer, mas é o prazer daquele que está consolidado, daquele que está embasado em Deus. Essas coisas sozinhas, elas representam aí um pouco do que seria o versículo 24, que é o comer, beber e fazer a sua usar do seu trabalho. Cada um sozinho então se manifesta em como no cotidiano a gente se alegra com aquilo que é dom de Deus. Mas essas coisas juntas, da mesma forma que aqueles três objetivos anteriores, eles juntos se tornam vaidade do trabalho, essas três coisas, esses três objetivos, agora redimidos em Deus, agora a sabedoria em Deus, a experiência que temos de vida em Deus, o prazer que temos em Deus, essas três coisas agora juntas, elas se transformam nessa alegria, porque isso é a plenitude da nossa vida. O produto de uma vida de conhecimento, sabedoria e prazer, nesse nível 3 que a gente está vivendo, nesse nível agora em consonância com Deus, é a vida vivida plenamente, satisfazendo a vontade de eternidade do coração. Por quê? Porque o conhecimento, realmente, a gente tinha uma vontade de conhecimento, porque ele manifestava algo da eternidade. A gente tinha uma vontade do prazer, porque ele manifestava algo da eternidade. Assim como a sabedoria. O pregador buscou essas coisas à toa. O pregador buscou essas coisas porque elas tinham um pouco da eternidade. Mas agora é em Deus que essas coisas são plenas de eternidade. Agora sim a sabedoria vale a pena. Agora sim o prazer vale a pena. Agora sim o conhecimento vale a pena, porque está em Deus. E essas três coisas juntas que a gente vive, elas manifestam o que é a alegria que a gente finalmente tem agora em Deus. Mas, irmãos, em contrapartida, o pecador, aquele que não agrada a Deus, não que a gente não seja mais pecador, mas aquele que não agrada a Deus não recebe as coisas divinas, mas recebe o trabalho.
ofertas. O trabalho agora não foi redimido pelo pecador. O trabalho para esse pecador continua sendo um fardo. Ele junta e amontoa de tudo. Ou seja, ele vai conseguir conhecimento, ele vai conseguir prazer, ele vai conseguir sabedoria. Mas essas coisas não vão ser dignas, não terão proveito. Não terão proveito. Não só isso, mas olha como é humilhante essa parte. A fim de dar àquele que agrada a Deus. Então Deus vai dar coisas para aqueles que lhe agradam, mas aqueles que não lhe agradam, Deus vai dar trabalho, e o fruto do trabalho desses pecadores vai ser para honrar e para beneficiar aqueles que agradam a Deus. Isso aqui é a manifestação de todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui o comentário diz sobre como isso aqui é o pecador olhando para a história, olhando para como várias das coisas que o povo de Israel teve foram conquistados daqueles que eram pecadores, que estavam longe de Deus. E aí a gente pode parar e pensar assim: por que Deus está dando tanto sofrimento para esses pecadores? Por que Deus está dando alegria para alguns? Até porque a fé não foi obra, não foi graças ao homem. Nossa, eu consegui enxergar Deus, eu consegui me reconciliar com Deus, eu consegui nadar um pouquinho e pegar no braço de Deus assim. A gente vê que não é assim que funciona. E aí a gente vai lá para Romanos, antes de ir para Jó, a gente vai para Romanos. Porque nessas horas, na hora que a gente vê o pecador concluindo que Deus dá alegria para uns e para os que Ele dá trabalho, Ele pega o trabalho e ainda dá para os que estão recebendo alegria, Deus está acabando com a vida de um e salvando a vida de outro. Por que Ele está fazendo isso? Não parece justo? Romanos 9. Romanos 9. Romanos 9, 20, Paulo diz assim: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode um objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aqui o apóstolo Paulo, ele está humilhando. Ele diz: quem és tu, homem? Quem é você diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Vai ficar perguntando o que ele faz. E aí a gente vai para Jó. Vai ficar bastante. E vai para a parte 2. Essa parte 2 é um pouco mais dura, porque a lição que a gente vê em Jó é dura. Ela é humilhada. A soberania de Deus sobre nós, ela nos humilha. Não basta ouvir falar da alegria verdadeira, precisamos vê-la. Irmãos, o pregador concluiu. Podia ter terminado aqui a pregação agora já. Mas fica um gostinho um pouco amargo na hora que a gente vê um Deus que dá para uns, não dá para outros. Na verdade, ele condena outros. Mas essa é a nossa visão como seres humanos. A gente esquece que todos os homens são pecadores diante de Deus, que todos merecem a condenação, mas alguns recebem a graça.
Eu quero falar sobre 3 momentos aí da história de Jó. Primeiro, a gente é o capítulo 1 e o capítulo 2. A graça oferecida por Deus nos capacita a viver de modo digno do Senhor. O que acontece, irmãos? Jó, antes de ser atacado por Satanás, ele era o homem mais justo da terra. Mais justo da terra. Versículo 1: homem íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal, era um homem abençoado. Tinha sua família, tinha filhos, tinha filhas, tinha um tanto de ovelha, tanto de bezerrinho, tanto de bichinho aí, tanto de servo, tanto de casa, tanto de coisa. Versículo 6. Versículo 8. Deus fala assim para Satanás: olha meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Esse era Jó. Se a gente for pensar, Jó tá bom, né? Jó tá bom de vida, Jó tá bom de vida com Deus, né? Que a gente gosta de falar, Jó tá bom de vida com Deus, ele é um homem justo. Deus falou que ele é um homem justo. Como é que a gente vai falar que Jó não estava bem de vida? Pois é. Mas aí a gente vai para o segundo ponto. A gente vai para o sofrimento. O sofrimento imposto por Deus nos deve entender como a vida realmente é. Capítulo 1, versículo 21. Jó diz assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha que interessante. Quem que começou a atacar Jó? Foi Deus? Não, Satanás, não foi? Olha o texto, foi Satanás. O que Jó diz? Jó diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou. Então Jó diz: foi Deus quem tirou dele. E o versículo 22 diz: tá certo. Quem tirou? Satanás. Mas quem Jó diz que tirou? Deus. E o que o texto diz realmente? Tá certo, foi Deus que tirou. Mas não foi Deus que foi lá, foi Satanás. Pois é, mas aí que tá. A gente tem que parar de pensar que isso aqui é uma historinha qualquer. A gente tem que parar de pensar que Deus estava de boa e Satanás surpreendeu ele. Não, deixa eu... Cara, Deus começa a conversa. Deus fala assim, aqui Satanás aparece aí numa conversa de anjo, não sei como isso funciona. Mas aí, Deus vai pegar e falar assim, tá vendo, Jó? Deus vai cutucar Satanás. Deus vai encher o saco de Satanás. Deus que vai... Deus que vai olhar para Satanás e encher o saco dele, vai atiçar. E aí então, aí sim Satanás vai querer falar, então, beleza, deixa eu mexer nele então para a gente ver como é que ele fica. Aí Deus fala, beleza. Cara, foi Deus, esse sofrimento veio de Deus. Deus que colocou esse mal na vida de Jó. E Deus continua sendo Deus, continua sendo santo. Continua. Porque Deus não está sendo justo. Todo juízo que Deus aplica é um prelúdio da condenação que a gente merece. Então Deus não é injusto quando Ele aplica o mal sobre as nossas vidas. Mas o que é mais incrível ainda, de novo, que nem eu falei na pregação de Colossenses, esse mal que Deus aplica, ele se transforma em bem. Lembra de Adão? Adão já não estava bem com Deus? Não estava conciliado? Jó já não estava bem com Deus? Jó já não era santo? Jó já não era justo? Adão já não estava bom? Mas então Deus dá a chance de Satanás ir e atrapalhar a vida de Adão, do mesmo jeito que atrapalhou de Jó. E aí o que acontece? Jó cai e Jó começa a blasfemar. E Adão cai, Adão peca. Mas, irmãos, o estado que Jó alcança depois, o estado que o Adão alcança depois, é isso. Jó é um tipo de Adão. Jó manifesta essa mesma história. A mesma história se repete. A gente tem um homem que já estava bem, mas ele podia ficar melhor. Porque Adão é um homem que simplesmente conhece a Deus de ouvir. Assim como Jó. Jó só conhecia Deus de ouvir. E é por isso que, por mais que capítulo 1 capítulo 2 Jó permaneça firme e
fala assim para a mulher dele: fala como qualquer doida, temos recebido bem de Deus, não receberíamos também o mal? Então Jó está firme. Mas aí no começo do capítulo 3 acaba. Jó começa a blasfemar. Jó começa a desejar que nunca tivesse nascido. E ele e os seus amigos começam a falar um monte de besteira. Às vezes eles falam um negócio bom, tipo, não sei que o Redentor vive. Às vezes eles começam a falar assim, o amigo de Jó fala assim: você está sofrendo porque está em pecado, se arrepende. Nada a ver. Sabe? Jó ele não estava bem, Jó não era justo, por que ele falhou tanto assim? Deus tinha um plano melhor para Jó. Deus tinha algo melhor para ele. E aí que a gente vai para o capítulo 38. E aí sim, vamos fazer o paralelo com o Eclesiastes. Calma que vai chegar lá. Não vou falar só de Adão. O paralelo com o Eclesiastes, irmãos, está aqui começa no capítulo 38. Capítulo 38, Deus fala assim, versículo 2: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como o homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Jó deixou ele e seus. Não, Deus deixou Jó e seus amigos ficarem discutindo aí, como todos, falando mal de Deus. Mas aí Deus chega e fala assim: beleza, você falou tudo isso aí, então agora você vai ser homem e vai se responsabilizar pelo que você disse. E agora você vai ouvir. E eu quero que você me responda. Deus chega com os dois pés no peito em cima de Jó, falando com um redemoinho. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui é muito bonito. Deus, ele é a voz que vem de um redemoinho. O que Deus fala é tempestade. Suas palavras provejam o entendimento de Jó, esclarecendo a escuridão de sua tolice, assim como o raio ilumina os céus. Deus machuca o fundo da vaidade cauterizada de Jó, assim como um relâmpago é forte. Então ele vem no redemoinho, ele vem nessa tempestade. E o raio ilumina o céu, assim como Deus está iluminando Jó. O relâmpago machuca e realmente é poderoso, assim como Deus é poderoso na forma como ele quebra a vaidade de Jó. E é por isso que eu estou falando de Jó aqui. Eu estou falando de um ser humano que ele entende como Deus faz as coisas. Estou falando de um ser humano que pensa: nossa Deus, por que você está me fazendo sofrer? Que injustiça, que tristeza, oh, que vida ruim que é essa que eu tenho sofrendo. Deus vai falar assim: onde você estava quando eu estava criando o mundo? Onde você estava quando eu estava fazendo todos os bichinhos? Onde você estava quando eu estava organizando a vida de uma forma perfeita? E aí Deus começa a dar detalhes sobre a criação, mostrando: cara, eu sou perfeito, eu sou incrível, eu sou gigantesco, olha tudo isso que eu fiz. Olha aí o terremote, olha aí o outro bicho, o Leviatã, olha aí esses monstros gigantescos, enormes e poderosos que eu fiz. Cara, quem é você perto disso tudo? O que você está querendo diante de mim? Deus humilha Jó. Jó, que tem as mesmas perguntas que o pecador teve, que tem as mesmas perguntas que aqueles romanos tiveram, perguntando: nossa, Deus é injusto? Deus só salva alguns? Por que Deus não vai e faz tudo? A gente faz essas perguntas tão burras, a gente não enxerga, a gente não consegue ver, como eu disse, a gente não consegue ver como Deus está tecendo o tapete, a gente não consegue ver como Deus está agindo de forma soberana. A gente é muito tolo. A gente quer que Deus seja assim: não, Deus salva todo mundo. Mas como que Deus vai salvar todo mundo se não é todo mundo que quer ser salvo? A gente fica querendo atropelar essa perfeição da criação. É perfeito, porque Deus é tanto soberano e responsável pela salvação, quanto nós somos responsáveis pela salvação. A gente tem que ir até Deus, mas é Deus que tem que vir até a gente. Sabe, parece um pouco contraditório isso, porque é complexo, a vida é complexa, a vida é difícil. E aí vai o Calvin e quer falar assim para Deus: Deus, você é injusto? Aí vai Jó falar: pô Deus, por que você está fazendo eu sofrer? Jó mal conseguia enxergar. Jó pergunta e quer uma resposta. Deus faz o quê? Não dá nenhuma resposta, nem toca no assunto do sofrimento de Jó. Você percebe? Em todos esses, Deus, capítulo 38, 39, 40 e 41, são 4 capítulos de Deus falando assim para Jó: eu criei tudo, eu sou Deus soberano sobre essa terra. Deus não fala em nenhum instante sobre o sofrimento de Jó. Ele está nem ligando para o sofrimento de Jó. Isso era tudo que Jó precisava ouvir. Isso era tudo que Jó precisava ouvir.
Aqui a minha Bíblia ela faz um comentário que é sensacional. Nós não temos o direito de julgar Deus, porque o ser humano simplesmente não tem qualificações para governar o universo. Quão pequenos nós somos, quão ingratos, como todos a gente é, querendo organizar a vida melhor que Deus, achando que Ele está fazendo as coisas de jeito errado. Que fé é essa que a gente tem? Se a gente fica questionando a forma como Deus tem lidado com as coisas, que fé é essa? Se na hora do sofrimento a gente duvida. Que fé é essa? Se a gente quer que as coisas sejam diferentes. Que fé é essa que na hora que a gente está na igreja, a gente fala assim: não, eu acredito que tudo que o Senhor faz é perfeito, todas as coisas cooperam para o meu bem, mas na hora que as coisas não estão dando bem, a gente fala: Deus não está cumprindo com a sua promessa. A gente quer que Ele age da forma que a gente quer. Mas, irmãos, que a gente possa olhar para a história de Jó e ver que Deus, o jeito certo, não é o jeito que a gente quer. O jeito certo não é o jeito que a gente quer. E foi com essa resposta, foi através da demonstração da própria soberania, que Jó, no versículo 2, ele reconhece a soberania divina. Ele diz: nem tudo pode e nenhum dos planos pode ser frustrado. Versículo 3, parte A. Jó se humilha, ele diz: quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Ele fala dele mesmo: quem sou eu que não sei de nada, que ele cumpriu o seu conselho? Ele está dando uma resposta para Deus, no segundo versículo do capítulo 38. Deus pergunta: quem é este, né? Quem é você que está cumprindo os meus conselhos, sendo que você não sabe de nada? E Jó fala: quem sou eu? Ele concorda com isso. Parte B do versículo 3, ele confessa: falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Versículo 4, ele diz que ele conhece a Deus. Ele diz que está chamando, ele diz que entende que Deus realmente pode ensinar para ele. E o versículo 5, que é a parte aqui fundamental. Não, perdão, versículo 4, ele está pedindo pela redenção. Versículo 4 ele pede: escuta-me. E eu falarei a Deus: então escuta-me. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Ele está realmente pedindo a Deus. Aqui no versículo 5 é o momento que ele declara conhecer a Deus. Irmãos, ele já não era justo, ele já não era bom, ele já não era reto. Mas como então ele que já era bom diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. No versículo 6 ele se arrepende. Deus não conta o motivo do sofrimento de Jó. E antes mesmo de Deus devolver tudo que Jó perdeu, ele já é restaurado. O sofrimento, as dores não passam, as dores só passam depois. Porque Deus quis, Deus não precisava. As dores só passam depois, a família vai restaurada depois, a sequeza só chega depois. Mas Jó já se alegra. O pregador recebeu muita sabedoria de Deus, recebeu todas as riquezas, viveu tudo, mas só no final é que Deus vai e aparece para ele e dá esse entendimento para ele. É só no final da vida que o pregador consegue realmente se alegrar em Deus. Por que teve que passar por todo esse processo? Porque precisava ser transformado. O sofrimento tinha um propósito, tinha sim um propósito. O sofrimento foi necessário. A queda, irmãos, a queda foi necessária. Não fugiu dos planos de Deus. Assim como Jó, Adão já estava bem com Deus, mas o corpo glorificado da reconciliação é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Então, irmãos, pode passar agora. A nossa vaidade é redimida quando nossos olhos veem que a alegria que precisamos ver de Deus. Irmãos, o que salvou Jó de seu desespero, livrando-o da dor de não ter o que comer. Então, da dor de não ter o que comer, no versículo 25 de Eclesiastes. Então, o que salvou Jó de seu desespero, livrando-o da dor de não ter o que comer e da angústia de não ter como alegrar-se, foi que ao ver Deus, ele pôde entender que a vida vem da mão de Deus, que a vida é e sempre será infinitamente mais do que pedimos, ou pensamos, ou merecemos. Pois Deus é a alegria que redime nossa vaidade, nos capacita para vivermos com Ele por toda a eternidade. Jó queria a cura do seu sofrimento e um motivo. O
O que ele ganhou foi a cura da sua vaidade, pois ele viu a Deus, e ver a Deus foi a cura do seu sofrimento, que mais incluía. A cura do sofrimento incluía mais que os ferimentos da pele e o ferimento do coração, de ter perdido seus entes queridos. O pregador ele queria ser sábio para poder viver melhor e entender sobre a vida, mas tudo que ele ganhou foi angústia, pois ele viu a própria vaidade. Mas ele também foi humilhado por Deus, que no final da sua vida Deus o visita para mostrar tudo isso, mas assegurar que ainda tem tempo de temer a Deus, que nem a gente vê no final do livro de Eclesiastes, capítulo 12. Irmãos, Efésios 3:20. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A salvação é de Deus, mas o chamado que a gente tem é: somos responsáveis, cabe a nós corrermos atrás desse Deus. Esse papo de que Deus não chegou ainda é a maior furada que existe. Se a gente tem uma vontade de Deus, a gente vai e corre atrás dele, porque é ele que já começou algo em nós. Que a gente entenda e se humilhe diante de Deus, se humilhe, porque ele salva o que ele quer, ele faz o que ele quer, ele faz a vida da forma que ele quer, e a nossa fé só se manifesta verdadeiramente na hora que a gente realmente acredita que a forma como ele tem feito é a melhor forma possível. Não existe fé quando a gente continua achando que existe uma forma melhor de obedecer. Não existe fé se a gente continua pensando que a vida poderia ter sido melhor, que a vida poderia ter sido diferente. A verdadeira fé está em entender que a queda era necessária, da mesma forma como Jó entendeu que o sofrimento dele era necessário. Porque antes ele conhecia só de ouvir, mas agora os seus olhos veem a Deus. A gente, se não tivesse queda, a gente viveria uma vida boa com Deus, mas não a melhor vida possível. Então, irmãos, que hoje a gente possa viver a melhor vida possível com Deus. A gente possa realmente superar esses nossos sofrimentos com a esperança que existe em Deus, com a alegria que existe em Deus. Então, a gente está encerrando aí a nossa busca da alegria. Estamos encerrando esse capítulo do pregador, que vai em busca da alegria. A gente finalmente encontrou a alegria, irmãos, junto com o pregador. A gente encontrou a redenção da vaidade, que ela está em Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, o bom e eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua redenção que temos em ti, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor não se contentou em nos criar, mas o Senhor fez a história da criação de tal forma que, apesar dos nossos erros, apesar da queda, Senhor Deus, a gente pode voltar para ti através de Cristo Jesus, e isso nos redime. Então a gente pode viver uma vida ainda melhor, Senhor Deus. Muito obrigado porque agora a gente pode te ver, Senhor Deus. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor opera maravilhas através dessas graças, através do mal, através do sofrimento. Tudo está sob o teu domínio, Senhor Deus. O Senhor opera o bem, o Senhor opera o mal. Tanto o bem quanto o mal se tornam em bem para a gente, no fim das contas. Por mais que a gente não entenda, Senhor Deus, a gente não precisa entender, a gente não precisa ver as coisas dando certo, a gente precisa ver a ti, Senhor Deus. A gente precisa ter certeza daquilo que não se vê, a gente precisa ter fé, Senhor Deus, de que essa é a melhor forma possível de se viver. Então é isso que eu peço, Senhor Deus, que o Senhor realmente coloque nos nossos corações, para que a gente vá até o Senhor, meu Deus, que a gente realmente te conheça, que a gente realmente não se contente em só te conhecer de ouvir, mas que a gente possa finalmente te enxergar, Senhor Deus. É por isso que eu oro e agradeço. Amém.